A trilha interpretativa virtual se chama Navegando na Cultura Oceânica. É como se estivéssemos navegando em novos conhecimentos. Foi elaborada por mim, Daiane, com realização da Faculdade de Formação de Professores da UERJ e o Grupo de Estudos Interdisciplinares do Ambiente, o GEA, que é o laboratório da qual eu participo. Você conhece o oceano? Bom, para começar, o oceano ele é gigante, global, né? E além disso, ele é dividido em 5 oceanos, por questões históricas e políticas: o Oceano Atlântico, Índico, Pacífico, Glacial Ártico e Glacial Antártico. Além disso, a gente lembra dos oceanos através das praias, né, e dos animais marinhos. Por essa razão, eu escolhi a praia de Itaipu, a região de Itaipu, para ser a sede dessa trilha, que fica na região de Niterói, né, no Rio de Janeiro, e é banhado pelo Oceano Atlântico. Além disso, durante a trilha a gente vai ter uma guia especial, que é a Maria Farinha, que é um caranguejo que está em muitas praias. Então eu irei ler todos os balãozinhos com informações sobre os pontos interpretativos através da Maria Farinha. Olá, sou a Maria Farinha, um caranguejo que vive em Itaipu e conheço tudo por aqui e serei sua guia na sua trilha. A cultura oceânica é a influência do oceano em nossas vidas e quanto ele é importante para o nosso planeta. E por isso ele é tema dessa trilha. Bom, como que a cultura oceânica se faz presente? Através, né, do planeta Água, que a gente diz, o planeta Terra, ele é formado basicamente por água salgada também. E por essa razão a gente chama de planeta Água. Ela fornece grande parte, né, do oxigênio, o oceano fornece grande parte do oxigênio através das algas marinhas. É fonte de novas descobertas, nem 5% do oceano foi totalmente explorado e ainda tem muita coisa para se descobrir e que ajuda, né, tanto para a saúde dos oceanos quanto para a vida terrestre. Ele é grande fonte de vida, né, tanto nas áreas costeiras quanto nas áreas marinhas, né, dentro do mar. Tem uma ligação entre terra e mar, ajuda a regularizar o clima do planeta e tem uma forte ligação entre cultura e humanidade, ou seja, a humanidade depende, né, dos oceanos para viver. Então, isso tudo constitui a cultura oceânica. Dentro do nosso mapa virtual, a gente tem esses pininhos amarelos que são constituídos por 7 pontos. A gente vai passar por todos eles, cada um é um ecossistema marinho costeiro. Bom, devido à pandemia do Covid-19, ainda não iremos nos encontrar, mas podemos conhecer a trilha virtualmente. Esse lugar realmente existe e a gente pode fazer essa visita assim que possível. Dentro do ponto de partida, temos a região de Itaipu, olhando suas águas e ecossistemas, as unidades de conservação. O que são unidades de conservação, né? Unidades de conservação são áreas marinhas protegidas pelo governo. Então, a gente tem 2 lá na região de Niterói. A gente tem o Parque Estadual da Serra da Tiririca e a Reserva Extrativista Marinha de Itaipu. O Parque Estadual da Serra da Tiririca, ele foi formado por mobilização popular, ou seja, as pessoas criaram esse parque, se juntaram e criaram esse parque. E foi criado em 1991, ficando entre 2 municípios, Niterói e Maricá. A Reserva Extrativista Marinha de Itaipu foi implantada em 2013, também por mobilização, né, de pescadores que precisavam usufruir sem que destruíssem essa unidade de conservação. Então, ela pode ser utilizada, mas sem destruir seus recursos, sem destruir a natureza. O oceano, a terra, mergulhando suas origens, manguezal. O segundo ponto é o manguezal. O manguezal ele é muito importante porque ele ajuda nas mudanças climáticas através do sequestro de carbono e também é um berçário para muitas espécies costeiras e marinhas. Apesar de não ser um lugar muito bonito, mas ele tem uma relevância importante perante a natureza e os animais dependem dele para sobreviver. Ele tem esse nome porque é formado por várias espécies de mangue, né, da planta mangue. Então, a gente tem o mangue branco, o mangue preto e o mangue vermelho. E essas são as sementinhas, né? Chamamos de propágulos. Quando caem no chão, elas fixam no solo e dão origem a uma nova planta. Um dos grandes problemas para o manguezal é que, por ter essa imagem alagada,
As pessoas acreditam que sejam sujas, né? E acabam poluindo ainda mais a região do manguezal, jogando vários resíduos e lixo. Mas é uma área bem diversa, se você prestar atenção, nos cantinhos você pode visualizar grande diversidade de vida, como os caranguejos que vivem sobre o manguezal. Esse é o chama-maré, ele se camufla, né? E ele é bem pequenininho. Aqui a gente pode ver o alagado, né? Que fica entre o manguezal, né? E a praia. E ali você pode olhar as plantinhas se fixando através do propágulo e crescendo. É importante ver que essa vegetação também protege da costa das ressacas. Aqui podemos ver duas espécies de caranguejo, o aratu vermelho e o chama-maré. Eles são importantíssimos para a manutenção desse ecossistema. O chama-maré, ele tem essa patinha porque ele está chamando, a gente diz que ele está chamando a sua espécie para dentro das suas tocas. O oceano e o clima do planeta, laguna. A laguna, ela tem uma ligação forte com o mar, né? Ela é um elo entre a água doce e a água salgada, uma ligação de lagoa com o mar. Mas qual a contribuição dele com o clima? Bom, esse monte de água forma um espelho d'água que evapora e ajuda, né, na regulação do clima através do regime de chuvas. Além disso, a laguna atrai muitos animais marinhos, como fragatas, garço, que aproveitam seu espelho d'água para pescar. Esse é o canal de Itaipu, a ligação entre o mar e a lagoa. E também um lugar de grande beleza cênica, assim como as praias. A Terra só é habitável por causa dos oceanos? Bom, a Restinga diz um pouquinho disso. A Restinga são áreas próximas, né, da praia, arenosas, e que tem grande parte da vegetação que foi adaptada, né, a viver nessas áreas, principalmente por causa da salinidade. Lá em Itaipu, a Restinga ela já foi degradada, ou seja, destruída quase que completamente. Então, assim, são poucos os lugares que dá para visitar. Mas a gente tem uma grande interação entre animais e plantas lá. Essa planta, por exemplo, é nativa, ou seja, ela sempre cresceu aí, ela faz parte desse lugar e não tem em outro lugar, mas basicamente. Então, assim, ela é bem importante. Além disso, a gente tem outras plantinhas que a gente chama como batata da praia, né? O feijãozinho da praia e o papel higiênico, que é essa branquinha. Né? Cada um tem um nome engraçado, mas é muito bonitinho. Bom, a Duna Grande é um montoado de areia, né? Carregada pela ação do vento. Nesse caso, aqui ela é coberta por vegetação também, né? E ela foi criada pelo ser humano, ela é artificial, ela é um sítio arqueológico em Itaipu, onde contém muitos achados de povos antigos que lidavam com o mar, para você ver essa ligação entre o homem e o mar. E daqui a gente pode ver uma alteração, né, humana. Esse canal artificial que liga a laguna à praia, a água do mar, ela foi feita pelo ser humano também. E aqui a gente pode ver que todos os ecossistemas estão interligados. Bom, para se manter, as dunas dependem, né, da vegetação também para fixar e proteger, né, de grandes ressacas do mar. Quanto à Praia Arenosa, eu uso esse mirante para poder imaginar as grandes formas de vida marinha, desde os pequenos animais que vivem no sedimento de areia, né? Alguns dos animais que vivem na areia que a gente nem pode imaginar e descobrir, né? A Maria Farinha. E outros pontos que a gente pode explorar para além das profundezas dos oceanos. É bom a gente imaginar. E aqui algumas visitas que a gente recebe em Itaipu, né? E algumas não são visitas, como as tartarugas marinhas, elas já vivem sobre a praia de Itaipu, são importantes para a manutenção do ecossistema, para poder manter a cadeia alimentar. Aqui a gente tem
pinguins, que principalmente nessa época do ano aparecem muito no inverno. E a cobra, que faz parte da área terrestre também, né? Próxima à praia. Principalmente a jiboia, ela fica perto das restingas. Né? Além disso, a gente tem as visitas de alguns mamíferos marinhos, como baleias e golfinhos. No ano passado, durante a pandemia, teve o tubarão-baleia. E também a visita de tucano em algumas casas em Itaipu. Bom, esse é o último ponto. E aqui a gente pode imaginar que são muitas formas de vida que se apresentam. E eu escolhi esse ecossistema justamente porque o Costão Rochoso quase ninguém conhece. E você imaginar que dentro dessa pedra existem tantos animais marinhos, podemos ver mais pra frente, né? Geralmente os costões rochosos ficam nos cantos, né, das praias. E a gente tem tanto uma diversidade de vida acima da água quanto abaixo. A gente chama essa diversidade de zonação, né? Onde grupos de animais marinhos ficam sobre as rochas. Alguns são caranguejos, baratas da praia, moluscos, cracas e algas, estrelas do mar e serpente do mar. Embaixo d'água nós temos os ouriços, algumas algas marinhas, pepinos do mar e serpente do mar, que é o que parece uma estrela do mar. Tá? O baiacu, siri, moluscos, peixe falso voador, peixe sargentinho e peixe lagarto. E alguns problemas que a gente enfrenta no costão, né, que é muito lixo é descartado e isso ameaça a vida dos animais. Se você olhar ali, né, as tartarugas marinhas, que são residentes na praia de Itaipu, lidam muito com o plástico, né, e o lixo. Além das redes de pesca fantasma, que matam muitos animais. E na hora de pescar, a gente pode relatar essa relação, né, da comunidade pesqueira, que existem várias praias do Brasil, com o mar, essa relação de dependência. E lembrar também dos peixes que são mais pescados na região de Itaipu, que você pode ver na sua casa também quando você for comer, né? Alguns desses peixes são peixe-porco, robalo branco covina, falso voador, mojarra e peixe-manteiga, vagalume, pampo e olho de cão. E esses são os peixes cartilaginosos, que eles não têm escamas e nem esqueleto formado por ossos. Além disso, né, a boca fica para baixo do corpo. Além desses que eu apresentei, tem o peixe-espado, baiacu, roncador. Cada peixe tem um nome engraçado, né? E também na laguna a gente tem a presença de vários peixes, né, que também servem de alimento e recursos para o ser humano. Além disso, na areia da praia a gente tem várias aves marinhas que fazem parte também da biodiversidade marinha da praia, como as garças e as gaivotas. Aqui essa aglomeração aqui pode, né, durante a pandemia. Eles também estão sempre perto do Costão Rochoso, que é o nosso último ponto. E também convivência com o ser humano. Vamos ouvir um pouquinho, né, sobre o som delas. Som das garças. Som das gaivotas. E aqui termina a nossa trilha virtual. Espero que tenham gostado. Bom, é importante respeitar as unidades de conservação, principalmente a Resex Marinha de Itaipu, e visitar o PESET, que é o Parque Estadual da Serra da Tiririca e a área terrestre uma das mais visitadas aqui do Rio de Janeiro. Essas são as referências, obrigada. E se quiserem aprender mais sobre cultura oceânica, acessem o site do Ciência Viva e também as páginas do GEA.